Fala pessoal da Rádio Galera, tudo bem? Eu sou o Ricardo Freud e eu vou falar um pouquinho sobre Ramon Dias. Sim, o novo treinador colorado que teve uma passagem pelo Corinthians na temporada passada. Ele chegou com a missão de tirar o Corinthians da zona de rebaixamento. Assumiu o clube alvinegro com apenas 2 vitórias na competição e amargando a 17ª colocação da temporada. E começou bem, começou com vitória, começou vencendo o Criciúma por 2-1 na Neoquímica Arena no dia 16 de julho. Após uma vitória fora de casa diante do Bahia, a equipe parecia que ia embalar na competição, mas ficou 7 jogos sem vencer no Brasileirão, até a partida diante do Flamengo na Neoquímica Arena no aniversário do clube. O Corinthians venceu e aí parecia que tudo ia se estabilizar. Mas não foi bem assim, o time continuou inconstante. E aí o pessoal começou a ligar o sinal de alerta. Parecia que o rebaixamento estava cada vez mais próximo. O time não reagia. Um empate diante do Internacional na Neoquímica Arena por 2-2 diminui ainda mais o ímpeto alvinegro. Pelo menos parecia que a moral dos jogadores do Corinthians tinham ido para o espaço. Só parecia, porque na sequência, nas 9 rodadas finais, o Corinthians venceu o Atlético Paranaense, Cuiabá, Palmeiras, Vitória, Cruzeiro, Vasco da Gama, Criciúma, Bahia e Grêmio, igualando o recorde de triunfos do Corinthians em uma competição na era dos pontos corridos. Com esses resultados, o Corinthians saiu lá do Z4 e ficou na 7ª colocação do Brasileiro, com 56 pontos, classificando para a fase preliminar da Libertadores. O Corinthians também, na temporada de 2024, tinha uma outra frente, que era a Copa Sul-Americana. O Corinthians estava muito bem, um dos favoritos da competição, e chegou até a fase semifinal, onde foi superado pelo Racing de Avellaneda, perdendo fora de casa uma partida que muitos corintianos consideraram uma das piores do Corinthians na temporada 2024. Aliás, uma equipe muito apática jogando na Argentina, lá no El Cilindro. Na Copa do Brasil, o Corinthians também foi longe, chegou até a fase final, chegou às semifinais e enfrentou o Flamengo. Só que perdeu fora de casa por 1-0 e jogando na Neoquímica, com a torcida vibrando, empurrando, não conseguiu sair de um empate sem gols. Muita gente ficou ressabiada também com esse resultado. O Corinthians foi eliminado nas semifinais da Copa do Brasil. Aí veio o ano de 2025. O Corinthians tinha pré-Libertadores, tinha também o Paulistão, que tentava ser campeão, e, claro, as rodadas iniciais do Brasileirão para se preocupar. Vamos falar um pouquinho, começando com o torneio sul-americano. Teve a pré-Libertadores e logo de cara o Corinthians passou vergonha. Foi enfrentar a Universidade Católica da Venezuela, a UCV, um time quase semi-profissional, e passou por apuros. Quase foi eliminado pela UCV, né? Quase foi eliminado pela UCV, mas conseguiu passar. Só que quando chegou no Barcelona de Guayaquil, não teve jeito. Foi derrotado fora de casa por 3-0 e na Neoquímica Arena até lutou. Fez 2-0, mas não conseguiu fazer o terceiro gol para levar a disputa para os pênaltis. Foi eliminado da competição e teve que se contentar com a Copa Sul-Americana. No Campeonato Paulista, o Timão começou muito bem, né? Entrou como um dos favoritos da conquista do Paulistão, alternou muitas partidas jogando com um time alternativo devido à competição sul-americana, devido ali à pré-Libertadores e o início da Copa Sul-Americana, e acabou se tornando um dos melhores times da primeira fase do Paulistão. Terminou com 27 pontos na primeira colocação do Grupo A do Sertão. No mata-mata, o Corinthians decidiu todos os seus jogos em casa, porque teve a melhor campanha. O clube do Parque São Jorge passou pelo Mirassol e pelo Santos, apesar do Garro jogar, né, o Rodrigo Garro, que tem um problema crônico no joelho, jogar no sacrifício. Na decisão contra o Palmeiras, o Corinthians surpreendeu também. Venceu fora de casa, venceu lá no Allianz Parque
e garantiu o título paulista após empatar sem gols na Neoquímica Arena. Só que parecia que estava tudo bem? Não estava não. Pois é, o Corinthians, depois do título paulista, entrou numa espiral muito, mas muito difícil. Muito difícil. Porque o time não embalava mais. Não conseguia reagir sob o comando do Ramon Dias. E acabou tendo sequência de 6 jogos sem vencer logo após o título paulista. E com isso, Ramon Dias foi demitido praticamente um mês após o título, o 31º título paulista da história do Corinthians. O retrospecto final do Ramon Dias, ele treinou a equipe por 60 jogos, né? Lembrando que ele foi expulso 2 vezes, então o Emiliano Dias treinou o Corinthians por 2 jogos. Então os números do Ramon Dias como treinador lá na Casa Mata, lá no banco de reservas. Foram 60 jogos disputados com aproveitamento de 60,55%. Foram 31 vitórias, 16 empates e 13 derrotas. Além de 94 gols a favor e 62 contra. E sobre o estilo de jogo do Ramon, bom, no Corinthians ele usava muitas vezes o 4-3-3, né, com um homem de referência e 2 vindo de trás, e muitas vezes o 3-5-2 ou o 3-4-3. Lembrando que mesmo no esquema com 4 defensores, sempre na saída de bola o Corinthians optava por uma saída de 3. Muitas vezes o Ranieri ficava entre os zagueiros para apoiar essa saída de bola do Corinthians. Uma grande característica da equipe do Corinthians com o Ramon Dias era jogar, né, sobretudo com os volantes, muitas vezes subindo junto com os alas pelas pontas para municiar os atacantes. Outro ponto também de característica do time do Ramon Dias é um ataque, né, sempre com um homem de referência, ou com o Yuri Alberto, muitas vezes o Memphis fazendo o papel de homem de referência, ou às vezes até o Garro, muito apoiado assim com o trabalho de pivô, né, o atacante de referência recebendo a bola e abrindo espaço para quem vem de trás pisar na área, seja meio campista ou seja às vezes até os volantes. Martins, né, que chegou no meio da temporada passada, fazia muito bem este papel. Um ponto negativo do trabalho do Ramon Dias, falta de repertório. Quando as coisas davam errado, o Ramon não sabia o que fazer. Ou quando tinha algum desfalque, não tinha, às vezes, uma peça de reposição. Sempre mantinha a mesma estruturação, o mesmo jeito de jogar e muitas vezes lotava o time de atacantes. E aí perdia o meio campo. Ficava todo desestruturado e ia mais na base da raça, na base do abafo, para tentar conquistar os empates e às vezes as viradas dos jogos. Outro ponto preocupante é a questão da defesa. O Corinthians tomou muitos gols de bola aérea sob o comando do Ramon Dias. Aliás, é um problema do Corinthians que vem desde a época de Mano Menezes, quando o Mano Menezes treinava o Corinthians. Aliás, desde quando o Fábio Carille saiu na última passagem dele, o Corinthians tem esse problema de tomar muitos gols de bola aérea. E o Ramon Dias não conseguiu consertar. Então tem que tomar muito cuidado com o jogo aéreo. E, claro, a questão dos gols, né? Eu disse que foram 62 gols contra no comando de Ramon Dias. Uma média de 1,03 gols por partida. Ou seja, todo jogo o Corinthians tomou pelo menos um gol. Isso é um ponto preocupante e precisa ajustar se você quer ter equilíbrio no campeonato. Bom, espero que vocês tenham gostado da análise. Eu sou o Ricardo Freud. Um grande abraço aí para a Rádio Galera e até mais.